Uma breve história do tarô. Em geral, o tarô é composto de 78 cartas, embora alguns dos primeiros baralhos estivessem em número diferente. Cada carta tem um nome, um número e uma imagem específica, que se juntam para criar um significado. O tarô é simplesmente uma linguagem universal falada através do uso de símbolos arquetípicos. As origens do tarô. Ninguém sabe ao certo a verdadeira origem do tarô. Nos últimos 300 anos ou mais, ocultistas, escritores e historiadores vêm tentando provar sua fonte, muitas vezes fantasiando a seu respeito. A maioria acredita que o tarô surgiu antes da Era Comum, no Antigo Egito, onde havia centros para práticas místicas e culto aos deuses, como em Gizé e Abidos. Certos símbolos serviam para criar uma linguagem secreta conhecida apenas por iniciados nesses mistérios. Provavelmente foram inscritos em placas de pedra e, posteriormente, transcritos em pergaminhos. As primeiras cartas do tarô apareceram na Europa, no século XIV. Eram usadas por nobres de todas as cortes, em todo o continente, para jogos ou adivinhações. Acreditava-se que o baralho surgirá de uma combinação de cartas italianas para jogos e um conjunto de 22 cartas místicas, provenientes de círculos esotéricos da Europa, que acabaram nas mãos de reis e membros da corte. Este coringa do século XV pode ser o antecessor das cartas do Valete nos baralhos de tarô posteriores. Este lindo baralho italiano Visconti Sforza, renascentista, foi um dos primeiros a incluir as 22 cartas místicas, como a estrela apresentada aqui. No mesmo século, o tarô também era usado para um jogo conhecido como tarokshi, mais tarde, como trunfos. Os primeiros baralhos eram todos primorosamente pintados à mão e, com o reavivamento dos mistérios esotéricos antigos no Renascimento, baralhos de tarô, como o Visconti Sforza pintado para o Duque de Milão no século XV, começaram a surgir. O significado da palavra tarô. Antoine Corte de Gebelin, linguista e maçom francês do século XVIII, acreditava que a palavra tarô derivou do nome do deus egípcio da sabedoria, Toti. Ele chegou a sugerir que as 22 cartas principais se baseiam em um antigo conjunto de placas de sabedoria mística, encontradas nas ruínas de um templo. Esse livro de Toti trazia uma linguagem secreta com hieróglifos e números, através da qual todos os deuses podiam ser conectados. Toti, o deus egípcio da sabedoria e da magia, revelava o conhecimento divino aos sacerdotes. Ele descobriu que o hieróglifo Tar significava caminho, ou estrada, e Toros era rei. Ao serem unidos, significava estrada real da vida. Em pedras esculpidas, há evidências de que os conjuntos de placas de Toti foram usados por faraós para prever o futuro. Gebelin estava convencido de que as placas ou os primeiros pergaminhos foram levados à Europa por magos peregrinos. Mais tarde, ele desenvolveu seu próprio baralho de tarô usando 77 cartas, que completavam os 78 com o louco. Os arcanos maiores continham 3 vezes 7 cartas, mais o louco, e cada um dos 4 naipes dos arcanos menores continha 2 vezes 7 cartas. Essa se tornou a base para a maioria dos baralhos de tarô atuais. Ela abrange a natureza mística do número 7. Alguns estudiosos do século XIX preferem acreditar que a palavra tarô é formada por um anagrama do termo em latim rota, que significa roda. Nos círculos ocultistas, rota significa o fim eterno e o início do ciclo de mudança, como revelado por meio da leitura das cartas. O filósofo e cabalista francês Eliphas Levi, 1810 a 1875, acreditava que o tarô tinha sua raiz no alfabeto hebreu sagrado, associado aos números místicos. No final do século XIX, o ocultista britânico Arthur Edward Waite,
1857-1942, e a artista americana Pamela Colman Smith, 1878-1951, criaram um baralho próprio. Waite era um iniciado e um dos fundadores da Ordem Hermética da Aurora Dourada, um grupo esotérico que também tinha como membros Munch, Bram Stoker e William Butler Yeats. O tarot de Rider-Waite, como é conhecido, se tornou um dos mais admirados devido ao seu visual pictórico. Nos anos de 1940, o ocultista britânico Aleister Crowley também criou sua versão, conhecida como Tarot de Thoth. Ele acreditava que o tarot era uma chave para um mundo arquetípico dentro de cada ser. Suas ideias o levaram ao desenvolvimento posterior do tarot como uma ferramenta para desbloquear não apenas o talento místico, mas também o potencial arquetípico e psicológico.